graça e a paz de Cristo esteja com você e com sua família. Vamos meditar na palavra de Deus hoje, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Oremos. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de refletirmos, de pensarmos e de sermos iluminados pelo Teu Espírito através dessa palavra. Que se aplique em nós, Deus, a vontade do Senhor através das Escrituras. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. A liderança é um preceito de Deus para o seu povo. Desde o Antigo Testamento nós percebemos isso. Você vai ver a liderança na figura dos patriarcas, Moisés, Josué, líderes sobre o povo de Israel na saída do Egito e na conquista da terra prometida. Você vai ver o chefe das 12 tribos, você vai ver os juízes, também os reis e profetas. Sempre a liderança fazendo parte do povo de Deus. No Novo Testamento, você vai ver um grupo de líderes responsáveis por administrar e ensinar nas igrejas locais, formado pelos apóstolos e pelos presbíteros e diáconos. Sabemos que havia uma estrutura bem ordenada de liderança nas igrejas, inclusive na igreja de Tessalônica. Paulo escreve a esta igreja organizada. Essa primeira carta é uma das cartas mais antigas do apóstolo. Provavelmente ele a escreveu na cidade de Corinto, ocasião em que Silas e Timóteo se ajuntaram a ele. Paulo ele escreveu esta carta após receber boas informações de Timóteo sobre a congregação, sobre a igreja de Tessalônica. Na primeira carta, no capítulo 3, versículo 6, nos diz assim: Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. A resposta que Timóteo traz a respeito daquela igreja é que eles estavam firmes na fé. Apesar das perseguições externas, apesar de haver facções internas, ainda assim eles permaneciam firmes na fé, no amor e na esperança. Em especial, nesta carta, o apóstolo Paulo vai falar da progressão da vida cristã na perspectiva do retorno de Cristo Jesus. Nos capítulos 4 e 5, ele vai se dedicar a isso. No capítulo 5, versículo 6, nos diz assim: Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os versículos 12 até o versículo 24 estão ainda nesse contexto. Para vocês terem uma ideia, o versículo 23 nos diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que Paulo trata nesta carta é que eles deveriam permanecer na fé, no amor, na esperança em Cristo Jesus, progredindo cada vez mais. E nessa progressão, nesse crescimento na fé cristã, um aspecto essencial que Paulo vai colocar de modo prático aqui é o de valorizar a liderança da igreja. É de olhar para a estrutura da igreja e olhar para os líderes da igreja, sendo isto uma demonstração de fato, estamos nos preparando para a volta de Cristo Jesus. Havia na igreja de Tessalônica algumas pessoas que estavam relutantes em obedecer às normas estabelecidas pelas lideranças religiosas.
Tal comportamento não poderia acontecer. E não pode acontecer nos membros da igreja nos dias de hoje. Por isso, essa exortação de Paulo, essa instrução de Paulo, serve para nós. A instrução de valorizarmos os nossos líderes espirituais, ela é bem prática para a nossa vida. Ela é bem prática na nossa vida cristã, nosso desenvolvimento de fé e prática. O apóstolo Paulo, então, ele vai nos instruir como devemos valorizar nossos líderes. Ele vai apresentar aqui em 3 ações, 3 verbos: acatar, amar e viver. Nós veremos um a um aqui como Paulo desenvolve esse aspecto de valorização dos líderes. Primeiro, então, nós devemos acatar. Isso tem a ver com respeito, é ter consideração. Ele vai dizer que agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. Muitas vezes o reino de Deus, ele é subestimado, é levemente estimado. Ou pelo menos não é considerado adequadamente quanto à sua dignidade, quanto ao seu valor. Segue-se também disso desprezo pelos líderes da igreja, dos servos deste reino. Por isso que Paulo vai dizer: acateis com apreço, respeitem, tenham consideração, valorizem a liderança, porque ela é preciosa, ela é de grande valia. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, nos diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, o que Paulo vai mostrar é que, de fato, a liderança é proveitosa para nós. Por isso, temos que olhar com apreço, valorizando a liderança. Porque no meio da igreja, essa liderança trabalha, preside e admoesta. Primeiro, então, ele fala aqui: acateis com apreço os que trabalham entre vós. A palavra trabalhar aqui é a mesma usada para trabalhos manuais, como um artesão, um construtor, um agricultor daqueles dias. Eram trabalhos que exigiam esforço, exigiam dedicação. A palavra aqui é expressa labuta cansativa, implica que o ofício de servir a igreja exige um esforço constante. O uso dessa palavra no Novo Testamento se refere ao trabalho cristão na ou para a comunidade, para a igreja, no meio da igreja do Senhor Jesus. Esse trabalho aqui era realizado por homens que se empenhavam no interesse de seus irmãos, realizando um grande labor espiritual, explicando o Evangelho, aplicando as situações concretas, advertindo, admoestando, auxiliando, encorajando e por aí vai. Trabalhavam para o benefício da igreja, mesmo em meio a grandes dificuldades. Paulo, ele mesmo lembra que ele foi um exemplo disso. Nessa primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, nos diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo, ele testemunha que ele foi um trabalhador no meio daquela igreja. A partir dessa perspectiva, então, não existe ociosidade no serviço do reino de Deus. Os líderes não podem ser preguiçosos ou relapsos com o serviço à igreja, porque o trabalho da liderança é para edificação da igreja, para a salvação eterna das almas, a restauração do mundo. Em suma, é o trabalho para o reino de Deus, para Cristo. Deste modo, a excelência e a dignidade desse trabalho são inestimáveis. A liderança, acima de tudo, é uma posição de trabalho, uma posição de serviço.
E aí então ele vai continuar: e os que vos presidem no Senhor. Devemos acatar também a liderança da igreja, porque eles estão à frente, eles estão nos guiando. É um dom de Deus a estes homens, são responsáveis por nos conduzir. É um dom de governo que Deus dá a eles, um dom de administração do povo de Deus. Ou seja, eles estão nesse encargo, pela nomeação do Senhor, sob a direção do Senhor. Deste modo, os líderes, eles não são soberanos absolutos, mas estão sujeitos a alguém que está sobre eles. Estão sujeitos ao Senhor Jesus Cristo. Assim, os líderes da igreja não mandam na vida dos membros. Não podem decidir, por exemplo, se você pode namorar alguém ou não. Não pode decidir se você casa ou não. Não pode decidir qual carro que você irá comprar. Não pode definir qual a provisão que você deve ter na sua vida. Os líderes estão para guiar, mas não para mandar. Eles não são os donos da igreja. E infelizmente, em muitos lugares, nós temos vivido essa realidade. Alguns líderes se achando proprietários da igreja. E essa atitude é uma atitude de roubo, de usurpação, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus. E por isso Paulo acrescenta: presidem no Senhor. Denotando aqui um governo espiritual. Governar é cuidar. São duas coisas que estão intimamente relacionadas: o governo e o cuidado das pessoas. Um cuidado que se deve observar é que essa liderança, esse guiar, esse passo à frente, começa dentro da própria casa do líder. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, Paulo vai falar sobre a liderança, sobre presbíteros e diáconos. E algo semelhante que ele coloca para os dois é que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Mas Paulo também fala dessa liderança. Além de trabalharem, presidirem, eles são responsáveis por admoestar a igreja. Admoestar é ensinar, aconselhar. É uma função literalmente pastoral. É a parte do dever dos líderes de colocar os membros da igreja na mente da verdade, adverti-los do perigo, exortá-los a cumprir o seu dever, adverti-los para que eles não se percam do caminho de Deus. É prevenir do erro. Não é imposição, mas é conduzir à reflexão. São responsáveis dessa maneira, então, de despertar a mente dos irmãos. Na verdade, é até mais profundo do que isso. É pôr no coração os preceitos de Deus. A ênfase está em influenciar não apenas o intelecto, mas também a vontade e a disposição de cada irmão. Podemos perceber então que admoestar não é punição, como muitas vezes imaginamos, mas é de fazer um apelo moral para que se haja uma reforma espiritual, uma mudança de atitudes, uma mudança de mentalidade, se voltando cada vez mais para o Senhor. Nesse sentido, a palavra assume o significado de disciplinar. E eis a marca, uma das marcas de uma igreja verdadeira, que é justamente a prática da disciplina no meio da igreja, sob direção da sua liderança. É dever do líder, então, não apenas a dar bons conselhos, mas também advertir o rebanho dos perigos e reprovar o que é que esteja fazendo de errado. O objetivo de toda administração deve ser sempre levar os crentes à maturidade em Cristo Jesus. É o que Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 28. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo.
Deste modo, toda a administração deve ser sempre orientada pela palavra. Não é a opinião do líder, não é a vontade do líder, não é o bom senso do líder, mas é a palavra. Tito capítulo 1, versículo 9. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Quando o líder ele é apegado à palavra, ele admoesta na palavra, negar a administração da liderança é negar a palavra. No capítulo 4, versículo 8, nos diz assim: de sorte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No versículo 20 do capítulo 5, não desprezeis as profecias. Não desprezem a palavra de Deus. Não desprezem a palavra de exortação, de admoestação, dada pela liderança, mediante a palavra. Então, enquanto seus líderes forem bíblicos, acatem com apreço o trabalho, a liderança e a admoestação. Mas que é interessante que esse trabalho de admoestação não se restringe somente aos líderes, mas há uma admoestação recíproca, versículo 14, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Não é só a liderança que tem que cuidar do povo. Cada um deve cuidar do próximo, dos irmãos. Não jogue toda essa responsabilidade como se somente a liderança tivesse que trabalhar, só a liderança tivesse que exortar, só a liderança tivesse que corrigir os que estão errados. É uma responsabilidade de todos nós. A liderança está um passo à frente nisso. Mas nós temos nossas responsabilidades também. Acate com apreço a sua liderança. Segundo, ame a sua liderança. Ele fala aqui de amar. Versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Havia um personagem na família Dinossauros, o Baby, que sempre dizia assim: você precisa me amar. E é por aí que Paulo está dizendo. Só que ele diz: vocês precisam amá-los. Vocês precisam amar a liderança. E ele coloca aqui em máxima consideração, além da medida, de forma extraordinária, de forma incomum, notável, clara, transbordante. Nós vemos muitas vezes algumas pessoas amarem os políticos, seus políticos favoritos, seus políticos de estimação, e brigam por ele, lutam por ele, defendem ele, demonstram que são fiéis no voto. Mas algumas vezes nós não percebemos isso no cuidado com a liderança. E aqui nós temos que tomar cuidado, não estamos falando de idolatria, de idolatrar a liderança. Lembra que nós estamos falando de liderança que é fiel à palavra de Deus. A esses nós devemos toda a consideração, a máxima consideração, todo o amor. E o apóstolo Paulo vai nos lembrar que, ainda assim, nós continuaremos a dever o amor. Romanos 13, versículo 8. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, porque isso nós temos que sempre oferecer, inclusive a liderança. Sempre há amor a oferecer, consideração pela liderança. Deve-se procurar dessa maneira, então, a amizade com os líderes. Esforçar-se para manter todo contato adequado com a liderança. Não existe essa ideia de patamar, como se a liderança estivesse em outro patamar e a igreja tivesse um patamar inferior. Não há essa relação. Somos irmãos. E por isso, vocês não podem considerar os líderes como homens distantes de vocês ou estranhos do povo. Eles são do meio do povo. Eles são o povo também. Então, uma resposta adequada à liderança cristã é justamente responder em amor, em máxima consideração.
Paulo vai falar que esse amor é devido ao trabalho que realizam. Nós devemos considerar os líderes em máxima consideração, em grande amor, um amor extraordinário, porque não é porque o líder é gente boa, é bonito, não é porque o líder é divertido, não é porque o líder conta piadas, não é porque o líder faz churrasco ou porque o líder dá presente, não. É por causa do trabalho que ele exerce no meio da igreja. É por causa do trabalho que ele exerce sobre a sua vida. É um entendimento que o líder no serviço é uma bênção de Deus para mim, para a minha família e para a igreja. Então, a palavra de Deus não diz que você tem que ir com a cara do líder. Eu tenho que ir com a cara dele. Não é isso. Ela diz para você amá-lo por causa do ofício que ele está exercendo. E por consequência, você está amando aquele homem ou aqueles homens que lideram sobre a sua vida. Se eles exercem um trabalho para a igreja, então a melhor recompensa que eles podem ter é justamente o amor da igreja. O versículo 15 diz assim: evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Se você recebe o bem da liderança da igreja, como a gente já viu aqui, você não pode retribuir com mal. Você não pode retribuir com ironias. Você não pode retribuir com rebeliões, com murmurações. Retribua o bem com bem. Retribua o amor que eles estão oferecendo através do serviço, com o amor que há em Cristo Jesus. E terceiro, Paulo vai falar aqui sobre a prática, o viver. O viver em paz. Versículo 13 termina: vivei em paz uns com os outros. Em conexão com o que precede imediatamente, isso deve significar: parem com as reclamações. Em lugar de criticar constantemente os líderes, seguir suas instruções, de modo que a paz, neste caso aqui a ausência de dissensões, venha a reinar sobre a igreja. A paz que Paulo fala aqui é a ausência de sentimentos hostis. Não deve haver esse tipo de sentimento entre igreja e liderança. A paz está sempre ligada à prática do perdão e da misericórdia. Se houve algum conflito seu com a liderança, é tempo de perdão, é tempo de agir com misericórdia. É tempo de viver a paz que há em Deus. Paz, nesse sentido, ele vai trazer a ideia de concordância entre os irmãos, de caminharem juntos. É o que Paulo vai rogar a duas irmãs lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Caminharem juntos no mesmo alvo, que é a glória de Deus. Isso é prática de vida, é dia após dia. O que Paulo vai falar de relacionamento que deve haver na igreja. A igreja não é um local de que eu vou aos cultos, me sento ali, canto, escuto a palavra, vou embora e pronto. Não. Ele está falando de relacionamento. Relacione-se com os líderes, relacione-se com os membros da igreja, para que você viva a paz de Deus. Lembremos, irmãos, que nós servimos ao Deus da paz. Por isso devemos viver em paz, a começar pela liderança da igreja. A falta de paz pode ser destruidora. Registra-se a história que em 1894, a equipe de beisebol de Baltimore, nos Estados Unidos, foi à cidade de Boston jogar contra o time daquela região. E esperava-se que seria um jogo rotineiro, mas não foi bem assim. Em um lance de arremesso, começou a discussão entre dois jogadores do mesmo time. Mas em poucos minutos, todos os jogadores de ambas as equipes estavam se pegando nos socos e pontapés. O conflito reproduziu-se entre as torcidas. Botaram fogo nas arquibancadas. O estádio se queimou completamente.
e o fogo se estendeu para mais 107 edifícios da cidade de Boston ao redor do campo. Porque a paz foi quebrada, trouxe destruição. E muitas vezes, quando a paz é quebrada dentro da igreja, ela não é vivenciada pela igreja, ela vai ser conduzida à destruição. Talvez não a da instituição em si, mas muitas vidas serão afastadas dos caminhos do Senhor por conta disso, pela falta de paz. Deste modo, Paulo vai abranger que essa paz deve ser mútua, tanto dos irmãos com a liderança, da liderança com os irmãos e toda a igreja vivenciando essa paz. Ela é promovida por todos, porque todo crente é agente da paz. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz. No versículo 11, Paulo vai dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Se Paulo, no começo da carta, elogia a conduta daqueles irmãos de Tessalônica, é porque, de fato, eles estavam olhando corretamente para a liderança, estavam vivendo a paz na igreja. Muito embora havia naquela igreja um grupo que a gente pode considerar como fanáticos, que deixaram de trabalhar e de assumir as suas responsabilidades, porque achavam que Jesus estava para regressar e não estava nada a viver a responsabilidade cristã. Isso se tornou um peso para a igreja e para a liderança da igreja. Esses fanáticos geralmente eram desordenados, eram os que causavam caos no meio da igreja, desafiavam os líderes, questionavam por questionar, queriam se apresentar mais crentes, mais espirituais do que os demais da igreja, mais do que a liderança da igreja. E o povo, então, precisava ter a paz. Não poderia ser conduzido por esse grupo de fanáticos. Esse povo deveria manter a paz para defender a própria igreja. E quando a gente diz de paz, o amor pela paz não deve fazer piscar os olhos ou fechar os olhos para o pecado. Não devemos permitir o pecado em nome da paz, porque na verdade isso não é paz. Ter paz na igreja não é fingir que as coisas não estão acontecendo. Ter paz na igreja é tratar as coisas no Senhor. É através do trabalho no Senhor, através da liderança no Senhor, na administração, no amor, na vivência da paz, afastando o pecado da vida da igreja. Em suma, como evidenciamos então o valor aos líderes? Tendo um coração pastoreável. Tendo um coração pastoreável. No capítulo 4, versículo 1, Paulo nos diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como deve viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Continuem progredindo cada vez mais, valorizando a liderança da igreja do modo correto. E valorizar os líderes, como nós dissemos no início, no contexto aqui dessa carta, é uma comprovação de que aguardamos o retorno do nosso líder supremo, Jesus. Havia na igreja tessalônica aqueles que estavam achando que Jesus estava voltando e não respeitavam a liderança. Na verdade, eles estavam distantes dessa volta do Senhor. Mas quando nós acatamos a liderança, nós estamos dizendo: vem, Senhor Jesus. Devemos acatar todo o penoso trabalho do nosso supremo líder, de Cristo Jesus em nossa vida. Devemos tê-lo como líder em máxima consideração, porque ele é o primeiro a adentrar os céus e ele está nos guiando até lá. Deste modo, é necessário viver em paz em Cristo Jesus. Viver por Ele e para Ele.
Para encerrar, quero fazer algumas aplicações. Primeiro, três aplicações para os líderes e 3 para a igreja. Líderes, seu esforço é inspirado pelo amor. O que motiva o trabalho de vocês é o amor a Deus, o amor à igreja. Nunca trabalhem por sorte da ganância. Nunca trabalhem por vaidade. Trabalhem por amor. Porque a recompensa que vocês terão é justamente essa: o amor de Deus e o amor da igreja. Segundo, líderes, façam tudo com diligência. Façam bem feito. Se Deus te chamou para ser diácono, seja um excelente diácono. Se te chamou para ser presbítero, seja um excelente presbítero. Se te chamou para ser pastor, seja um excelente pastor. Seja o que for que Ele te chamou para fazer no reino de Deus, faça com toda diligência. Faça com toda dedicação. Às vezes, nos dedicamos intensamente no trabalho rotineiro. E o trabalho eclesiástico, a gente fala, isso aqui é para Deus mesmo, do jeito que eu fizer tá bom. Não é bem assim. Tanto o seu trabalho no dia a dia, como o seu trabalho na igreja, os dois devem ser feitos com total dedicação, com máximo empenho. E líderes, lembrem que vocês são iguais aos que vocês servem. Jesus disse que o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Nunca deixe a liderança ser um motivo de soberba no seu coração. Nunca deixe a liderança ser um motivo para humilhar os outros. Que a liderança seja um motivo para a sua humilhação. Agora 3 aplicações à igreja. A primeira, igreja, ajude os seus líderes no trabalho. Quando a igreja não participa, quando a igreja não é ativa, quando a igreja não responde à liderança, o que nos aparenta é que os líderes estão envelhecendo mais rápido. Eles irão perder o vigor mais rápido. Ajude seus líderes, trabalhe junto com os seus líderes. O trabalho não é deles sozinhos, como nós vimos aqui. É mútuo o trabalho do Senhor. Segundo, igreja, cuidem de seus líderes através do encorajamento, através da oração, através da participação da vida comum da igreja. Não há nada mais que alegra o coração do líder. É quando vê os membros unidos, participando, desejosos pela obra do Senhor, por conhecer ao Senhor cada vez mais e mais. E terceira aplicação para a igreja: evitem discussões inúteis. Às vezes criamos confusão com tanta pouca coisa com a liderança da igreja. Sejam agentes de paz no meio da igreja. Evite picuinhas, evite discordâncias de coisas fúteis. Não gaste energia ou debater com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Vivam a paz com todos. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor colocou sobre a igreja líderes, homens capacitados pelo Senhor, para servirem a ti e ao teu povo, para conduzirem a tua igreja na tua palavra. Que esses homens sejam encontrados fiéis. Mas que a igreja também, Deus, possa proceder de modo adequado, valorizando seus líderes, acatando com todo apreço, dispensando todo o amor e sendo agentes da paz diante desses líderes, Deus. Que assim a tua igreja cresça cada vez mais, fortalecida no Senhor. Porque um dia essa igreja se reunirá contigo eternamente e desfrutaremos da presença do nosso líder supremo, que é nosso Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. E que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre você e sobre a sua família. E que o amor de Deus, o Pai, e o consolo do Espírito Santo repouse sobre vós, não somente agora, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe e até a próxima.